Olá, bem-vindos ao Delírio de Terapeuta, eu sou o Diego Falco. Eu sou Natália Lima. E nós somos psicoterapeutas aqui falando sobre coisas variadas de psicoterapia, sobre o mundo de psicologia como modo geral e sobre atendimento clínico também. Sim, o tema de hoje é cura mágica. E aí, a gente vai dar uma criticada na galera que vende cura mágica. E a gente vamos incluir psicólogos, terapeutas ou qualquer outra pessoa que venda uma cura, uma pílula mágica para a sua cura. O elixir, basicamente, o elixir da pedra filosofal, que vai resolver tudo na sua vida. Que vai curar todos os seus problemas ainda mais de uma forma rápida, né? De uma forma rápida e duradoura. Então aquela cura onde você vai precisar fazer pouca coisa, onde você tem um esforço mínimo, de certo modo. Mínimo assim, às vezes tem um alto esforço financeiro, né? Vamos colocar dessa maneira, né? Então tem um esforço mínimo, assim, físico, de energia e tudo mais, e você vai receber todos os benefícios mágicos ali de curar o seu transtorno, o seu problema, e você nunca mais sofrer com isso na vida, né? Sim, se você já acompanha o nosso conteúdo, a gente tem uma ideia muito formada do que é a terapia e do que é esse processo, né? Isso é um tratamento. Então, não existe a questão de você comprar uma sessão e resolver, sei lá, um transtorno de personalidade. Você faz uma sessão e é curado da depressão. Isso não existe, porque entendam que assim, se eu tenho 30 anos e eu procuro um psicólogo, né? Eu fiz 30 anos, procurei um psicólogo porque tenho depressão, né? Sinto que eu tenho sintomas depressivos. Vou lá, ele me diagnostica de fato com depressão, preciso fazer outros tratamentos juntos com a terapia, certo? Ok, então que geralmente é o quê? É tratamento medicamentoso e a terapia. Beleza, só que para isso eu preciso fazer esses dois acompanhamentos para desaparecer o meu sintoma, porque a gente tem uma ideia específica de que depressão não é curada, né? Ela é controlada. Na realidade, qualquer transtorno, né? Qualquer transtorno de saúde mental, na realidade, não existe a cura, né? De você se livrar daquilo. O que a gente fala é ter a remissão dos sintomas. O que isso significa? Significa você sair da fase aguda daquele transtorno a um ponto de ele te prejudicar. Né? Quando a gente está com um transtorno de ansiedade variado, um transtorno de pânico, fobia social, fobias específicas que são de objetos, animais, coisas nesse sentido. Se você está com um toque, coisas variadas, depressão também, o maior problema é justamente a fase aguda daquele transtorno, onde você prejudica os seus relacionamentos, você tem um alto sofrimento emocional com aquilo, você fica incapacitado de fazer algumas coisas, você prejudica a sua carreira profissional, você prejudica o seu desempenho no trabalho, seu desempenho acadêmico também, de estudos e tudo mais. E quando a gente fala da remissão dos sintomas, é justamente você conseguir diminuir esses sintomas a ponto de você conseguir viver sua vida relativamente bem. Você ter uma boa qualidade de vida, você viver como uma pessoa, entre aspas, normal aí, pensando que todo mundo é cagado, né? Sim, que todo mundo tem as suas dificuldades. Então, não quer dizer que as outras pessoas não sofram também. Então, você vai continuar vivendo a sua vida e tendo suas dificuldades e coisas assim. Só que você vai conseguir viver a sua vida. Isso é importante. E não ter um sofrimento tão significativo com isso. Só que isso não significa a cura. Né? De você nunca mais sentir nada disso na vida. Sim, continuando o exemplo. Tenho 30 anos e fiz o acompanhamento. Vocês entendem que demorou 30 anos da minha vida para eu procurar algum tratamento? Então, muito desses sintomas depressivos, eles poderiam ter sido reforçados por causa do meu ambiente, algumas descrenças reforçadas por causa da minha família, existem muito mais coisas do que simplesmente o sintoma que aconteceu naquele dia, que foi o porquê você procurou o terapeuta. Existe um background, sabe, da sua vida e por que este sintoma apareceu. Não é simplesmente, meu Deus, apareceu aqui do nada. Foi construído, né, digamos assim, a gente pode colocar, né, que o terreno, ele foi muito bem cuidado, digamos assim, para que esse sintoma crescesse. Então, esse terreno é de uma construção também. As estruturas foram bem formadas para que aquele prédio conseguisse se manter ali em pé. Então, assim, não é simplesmente você arrancar
a árvore da depressão, por exemplo, desse seu terreno fértil que você desenvolveu durante seus 30 anos de vida, que você vai simplesmente, então nunca mais vai crescer essa árvore aqui. Não é assim que funciona, né? Se você quer manter um bom terreno, digamos assim, também não adianta só você remover as coisas ruins, as ervas daninhas, você precisa também plantar coisas boas, né? Então isso é um processo constante. Se você quer manter uma boa horta, vamos colocar assim, a gente tem que remover as coisas negativas, só que não é uma remoção para sempre, você precisa constantemente estar atento, vendo ali essas questões do solo, o que você precisa fazer e tudo mais, ao mesmo tempo que você desenvolve coisas mais positivas, né? Planta coisas positivas na sua vida. Mas isso é uma atenção constante que você vai fazer na sua vida, né? Porque serão as mudanças de hábitos que precisarão ser mantidas, a mudança do mindset. É a mudança da sua compreensão da realidade, dos fatos, de como você analisa as situações, né? As situações adversas também que aparecem na sua vida. Entende que também é uma mudança muito drástica para simplesmente alguém falar assim, não, porque em uma sessão, em 3 sessões, você vai ser curado da depressão. Existem muitas mudanças que precisam ser feitas e muitas mudanças que precisam ser mantidas na sua vida. Por exemplo, questões como exercício físico, que geralmente é uma das coisas que a gente indica para pacientes que estão depressivos, né? Isso precisa ser mantido para o resto da vida daquela pessoa, entende? Não é uma mudança situacional ali, que é momentânea, é uma mudança drástica de quem aquela pessoa é. Então, não tem como a gente simplesmente falar para outra pessoa, olha, estou te vendendo isso e você vai curar. E aí tem outras questões também que não tem a ver só com o paciente, mas essa questão comercial, né? Do tipo, eu compro alguma coisa e isso vai me dar uma mudança muito rápida na minha vida. Tem muito a ver com a questão de consumismo, né? Que é quando... De consumismo no sentido doentio da coisa. Porque você tem um rebaixamento emocional, né? Você tem lá, fica muito triste. Você, através da compra, aquilo te dá uma satisfação muito grande, só que é uma satisfação muito grande, só que muito rápida. Então, depois você tem um rebaixamento emocional de novo. É a mesma coisa, porque é o mesmo ciclo, você vai estar só repetindo isso. Não é à toa que muitas pessoas que buscam essa coisa mágica, às vezes elas até aparentemente sentem uma melhora por conta justamente desse efeito. Dessa satisfação, exatamente. Né? Ai, esse efeito placebo mesmo, essa energia que elas sentem e tudo mais, aí realmente ela sente uma melhora, ela tem um nível aí emocional, de endorfina, blá, 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 se sente melhor mesmo naquele tempo, mas depois com o tempo aquilo volta. É a mesma questão da motivação, né? Se você vai numa palestra motivacional, você sai de lá assim, eu sou um dragão que vai matar todo mundo. Um monte de ideia. Vou botar fogo na ideia. Exatamente. Então, aí você fica fazendo isso, mas daí depois passa uma semana, você já... Né? Porque é isso, aquela questão, isso te envolve, você pode sentir uma melhora ali, mas aquilo é temporário. Não existe uma cura. Eu gosto de pensar muito nos transtornos, né, nessas questões, como uma questão igual uma gripe, né? Então eu gosto de pensar na ideia de imunidade mental. Então numa gripe, por exemplo, todo mundo tem, né? Quase uma vez por ano e tudo mais, é muito comum. Só que, se você é uma pessoa que desenvolve uma maior imunidade, se você está se cuidando, fazendo atividade física, se alimentando bem, coisas nesse sentido, você diminui as chances daqueles sintomas da gripe se tornarem uma gripe mais forte. Né? Mas você vai sentir, às vezes, pegar às vezes um resfriado, você vai pegar algumas coisas e tudo mais. Mas você mantendo uma boa imunidade, aquilo não se torna algo pior, não vira uma pneumonia, enfim, coisas variadas assim. E eu gosto de pensar na questão dos transtornos mentais da mesma maneira. Então a gente consegue lidar com aqueles sintomas e depois a gente precisa fortalecer e manter uma imunidade mental, que é justamente através da atividade física, através dos hábitos que você adquiriu, os novos hábitos que você adquiriu durante a psicoterapia. Né? E aí é um processo, então é um processo contínuo de mudança, de reforço, e tem altos e baixos. A melhora ela acontece assim, né? Você vai melhorar, só que ela tem altos e baixos. Pensa realmente como se fosse uma ação de uma empresa. Então às vezes cresce,
mas ela vai caindo e subindo, basicamente. Não quer dizer que é só uma curva crescente, né? Exatamente. Assim, vai. Exatamente. Acho que são mais essas questões também. E alertá-los, né, sobre esse tipo de propaganda. Porque é uma propaganda. Cuidado com isso. É uma propaganda mal intencionada. Porque geralmente, se você for ver, esses produtos eles não serão baratos. O investimento em uma terapia seria muito mais um investimento mais seguro do que esse tipo de investimento, de uma coisa que é muito rápida e vai mudar a sua vida. Desconfia um pouco, né, dessas promessas. Sim. E também... Lembrando que tudo que não dependa de você, digamos, de fazer mudanças e tudo mais, desconfie bastante, tá? Porque Sim. você precisa realmente passar por aquilo, porque antes de melhorar vai piorar. Sim, é exatamente o que eu ia falar, né? Olhar para si mesmo, para dentro mesmo e pensar, por que eu estou procurando essa solução, né? Por que eu não quero me empenhar comigo mesmo e ser participativo em um processo para minha própria mudança? Por que eu preciso dessa busca do externo, de alguém que tem uma coisa mágica para me oferecer? Sabe? Porque nesse processo de cura, né? Vamos pensar num processo de cura de si mesmo, assim, também. Você precisa participar. É você que faz ele. Não é uma outra pessoa que precisa te vender algo externo, né? Acho que são mais essas questões também. É bem isso, né? Porque aumenta muito o risco de você se frustrar, né? O que acontece? Se você se envolve num processo onde existe essa cura mágica, né? É só você tomar isso daqui que você nunca mais vai sentir isso. Ou só você fazer uma sessão aqui de na tua cabeça e que você nunca mais vai sentir ansiedade na sua vida e coisas nesse sentido. E aí, se você não melhora, isso aumenta muito a sua frustração. Onde você começa a achar, então, que o problema realmente é você. No sentido assim, nossa, todo mundo melhora com isso daqui. E eu não melhoro, então eu sou pior ainda. Eu não tenho cura. Exatamente. Meu eu sou problema pior não ainda. Tem cura, não tem solução. Então eu sou pior ainda. Então isso pode, na verdade, te envolver num funcionamento de te manter cada vez mais na pior, mal e cada vez mais no fundo do poço, né? Então, tome muito cuidado com isso. Muito cuidado. Qualquer profissional que fale sobre a questão, você vai se livrar disso aí rapidinho, vai resolver o seu problema e você nunca mais vai sentir isso. Desconfie bastante. Esse profissional não está sendo... ou ele não entende o processo da terapia, do processo da melhora de qualquer coisa, tá? Então, ou ele não entende, então isso daí já é mais complicado, porque ou é mal informado ou é burro, ou no sentido é uma questão profissional de má fé, tá? Está agindo de má fé, que está te enganando de alguma forma. Aí também, então isso é muito complicado. Então, desconfie. Pergunte como é o processo. Não, porque vai te curar então. Como assim? Como que funciona essa questão? E aí, se começar a falar de umas mambo-jumbo, umas palavras muito difícil que você não entende, por que você precisa ficar alienado desse processo de cura e não entendê-lo, né? Exatamente. Então, desconfie um pouco disso. E outra questão, o que é a cura para essa pessoa? Exatamente. O significado da palavra cura é muito importante aí também. Porque só uma melhora de sintoma não é cura. Exatamente. Então, vai tudo desse processo, tá bom? Então, eu espero a gente ter conseguido aí alertá-los a respeito disso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Curta esse conteúdo, esse vídeo, esse podcast, se você estiver vendo em qualquer outra plataforma de podcast, que a gente está em todas as plataformas de podcast agora. Sim. Então, curta esse conteúdo, siga, se inscreva no canal, se for para o canal, comente sobre esse conteúdo também. E se você é psicoterapeuta ou terapeuta de forma geral e está achando absurdo a gente falar isso... Também comenta lá, eu odeio vocês, tal, tá? Comenta aí, dá um não gostei no vídeo, manda pros outros, assiste esse vídeo aqui. Que absurdo, olha esse vídeo aí, ajuda a gente a viralizar, que eu acho que vai ser bom, tá? Muito obrigada pela sua paciência, por você ter assistido e até o próximo episódio. Até o próximo episódio.